Doutor Gestão, eu peço para que você se apresente. Opa, pode falar. Vou pedir para você se apresentar, falar da sua formação, sua história aí com o texto, com o vestuário, confecções. Então, é um prazer enorme, mesmo não vendo você aqui, de estar no jogo. É um prazer enorme estar com o seu público aqui da indústria texto vestuário, especificamente. Deve ter muita faccionista. Vamos lá. Já dizia o Paulo Cintura, né? Vamos no que interessa e o resto não tem pressa. Eu estou no mercado há mais de 20 anos, mais precisamente fazendo agora em 2024, 25 anos. Eu sou formado em confecção no Sistema S há 23 anos, que é um sistema, para mim, precisa melhorar muito. Eu sou formado em administração de empresa, fui premiado melhor aluno da monografia sobre terceirização, né, que eu defendo muito, atendo muito faccionista, a lei de confecções. Tenho uma pós em logística, voltado para a empresa familiar. Estou mestrando, né? E sou especialista em célula de produção e agora, 15 de dezembro, vou se tornar um especialista em Lean, uma ferramenta japonesa, não tem muito tempo no Brasil e é uma ferramenta muito apaixonante. Sou um entusiasta desse segmento, procuro falar sempre o famoso confeccionês, que é essa linguagem desse público, né, que eu sou apaixonado. Só não casei com costureira, né? Mas a minha vida toda foi envolvido com costureira, com cortador. A minha expertise realmente ela começa na entrada da matéria-prima, passando por todas as fases importantes da empresa, né? Avaliar a matéria-prima de forma correta, solidez da lavagem, inspeção visual, gramatura, o melhor encaixe. Depois eu trabalho com a ferramenta PPCP, Planejamento, Programa e Controle da Produção. Produção interna, né? Trabalhando com célula, resultados satisfatórios, para que o profissional, seja qual for, de mão de obra direta do MOD, tenha prazer de vir trabalhar na empresa, ter um estoque como se fosse um cofre de banco, só o tesoureiro que entra. Enfim, eu sou realmente, como eu falei no início da apresentação, um entusiasta, apaixonado, como diz o mineiro, por esse trem. Muito obrigado por você ter me convidado. Depois eu teria o prazer que você também esteja comigo no meu canal. E estamos aqui para bater um bate-papo. São exatamente do dia 7, 20 horas e 8 minutos. Muito obrigado a todos aqui, os 10 que estão aqui na sua live. É um prazer. Fique à vontade, estou à sua inteira disposição. Ah, legal, legal, doutor Gestão. Esse nome, doutor Gestão, eu imagino que você tenha ele porque você já curou muitas dores. Então, comenta com a gente quais as maiores dores de mercado e por que as empresas te procuram. Beleza, olha, tem um grande amigo, eu não sei se ele vai estar na live, chamado Edgar Reis. Ele teve essa sacada muito boa há mais ou menos 5 ou 6 anos atrás. E porque a gente conversava muito, né? Ele é de um outro segmento, e eu percebi que as empresas estão doentes, né? E isso é uma verdade absoluta. Então eu falei, por que eu não posso ajudar elas, né? Dando a medicação, dando a dosagem, o remédio ideal para ela. Aí criei esse personagem. As empresas que chegam a mim, de um modo geral, elas têm problema dos mais diversos possíveis, né? Com muito enfoque no famoso PPCP, apuração errada dos custos, produtividade abaixo, sintomas, né? Muitas das vezes, tudo isso que eu estou falando é apenas esse sintoma. Nós vamos fazer o diagnóstico da empresa totalmente mais profundo. Então, um grande amigo também falou, Sérgio Dias, não sei se ele está aqui, na verdade, é a causa, né? O sintoma, a causa, você tem que ir lá na raiz do problema. Então, via de regra, o famoso PCP, planejamento errado, né? Não tem o lead time do atravessamento mais otimizado possível, produtividade lá embaixo, existe o tal do adiantar, que é muito comum, é um câncer no Brasil todo, não se trabalha em conjunto, cada um faz a sua parte, enfim, apuração de custos, o comercial vende mais que a empresa precisa, aí você vai na empresa, o financeiro, o filho mistura o dinheiro da empresa, pega o dinheiro da empresa para usar, então é um samba de crioulo doido, né? Então basicamente comercial, industrial e financeiro são os grandes problemas da empresa, mas se for filtrar mais, é apuração de custos, o planejamento errado e produtividade muito baixa.
Legal. Realmente os desafios são grandes. Aqui, na sua fala, a gente percebe que foi bem direcionado para confecções, onde vai desde o processo da venda até o processo da produção. Então, doutor Gestão, me fale aí de 2 casos de sucesso, né, que você teve aí na sua caminhada, para a gente compreender de que forma que você pode contribuir. Industrialmente falando, a única diferença da confecção para a facção, se é a única diferença, ou essa que é a grande verdade. A confecção, quando ela produz interno também, ela tem um corte, a facção também vai ter isso. Ela vai costurar, ela vai planejar, ela vai ter que anotar os números. Não tem como melhorar nada se não mede. Então, ela vai ter que medir, anotar para medir os números, ela vai ter que fazer balanceamento, ela vai ter que procurar dar um resultado melhor para a empresa, ela vai precisar trabalhar o custo-minuto de forma muito eficaz, trabalhar certo. Essa ideia de trabalhar em conjunto, eu defendo muito isso, né? Eu tenho alguns receios, nada contra. Quando eu vou nas empresas, se preocupar muito com o resultado individual, né? O resultado em grupo, seja qual for a ferramenta que eu esteja falando aqui, existem várias delas, eu não vou entrar muito a fundo, que não vai dar tempo, mas o que diferencia da confecção, ela tem a marca dela, ela desenvolve, ela vê qual é o melhor caminho de desenvolvimento de aparelhos que ela pode colocar, qual é o tecido, qual é a modelagem. Ela vai fazer tudo isso, vai cortar, costurar, enviar para o estoque. A facção que está aqui não sabe quem eu sou faccionista. Cortou um pouquinho, doutor Gestão. Cortou então, um pouquinho, tá? O público que está aqui, que não seja facção, porque eu atendo muito a facção. Então, quem não é faccionista, basicamente, você recebe o tecido, corta e costura. Na sua grande maioria, a empresa te dá cortado em lote. O que é lote? São a quantidade de componentes da peça, determinada quantidade nesses componentes. 10 peças da camisa, aí frente, verso, gola, aquilo ali é o lote. Então, vai ter a empresa dá o lote cortado para você, você vai fechar, né? Falando confecção, você vai costurar e vai mandar para a empresa. Aí que é a facção. Muita gente acha que facção é costura externa. Eu atendo também grupinhos de costura externa. Costura externa, normalmente, quantidade menor de pessoas, muitas das vezes não são registrados. Não que seja incapaz de me atender, mas a facção tem uma outra realidade. São registradas, grupos são maiores, as máquinas são investimento de máquinas bem mais caras. Então, a facção de costura e a costura externa, ela entra nessa história toda. Mas, basicamente, é imprescindível ter essas informações. Saber qual é o custo-minuto, quanto que eu vou cobrar, qual é o meu gasto, qual é o tempo que eu tenho, como é que está a polivalência das costureiras. Por isso que é muito importante saber esse detalhe. Eu vou lhe dar aí 1 ou 2 casos de sucesso e também um caso, a gente não tem só sucesso, tem alguns percalços no meio da estrada, do caminho. Caso de facção dos adolescentes se usando, com 76 costureiras, trabalhando... Está travando um pouco, tá, doutor Gestão? Está travando um pouco, tá? A sua fala está travando um pouco. Até onde você escutou? Não, agora pode continuar, Dani, só porque daí começou a falhar um pouquinho. Entendi. O caso de sucesso de uma facção de Suzano, com 76 costureiras, trabalhar com o asiático, depois de o levantamento dos custos, se percebeu que estava pagando para trabalhar, aí mudou totalmente a maneira como a empresa trabalhava, muito problema de qualidade e tal do adiantar. 76 costureiras, você não sabia onde entrar, onde sair. Quando foi feito um trabalho no diagnóstico, só para poder fazer uma prova real, com 2 grupos de ilhas, né, montado layout de ilha, 2 grupos de 5, você peguei o modelo aleatoriamente, dividi entre elas. Eu me recordo que essa 76 costureira estava fazendo em média, tá, 400 peças por dia. Com essa ideia da montagem, eu me lembro que durante um dia todo, esses 2 grupos fizeram 176 peças, 2 modelos distintos. Então,
foi um caso de sucesso com facção, que é muito satisfatório para a minha carreira. O outro é uma empresa familiar de confecção que fazia cueca. A matriarca tinha, se não me engano, 91, 92 anos, e eu perguntei, eu tenho um certo receio se tinha alguém com problema cardíaco. Eu perguntei se tinha alguém com problema cardíaco. E, a certo momento da reunião, eu provei, A mais B, que o valor do produto que estava sendo colocado, não estava se pagando. Não estava se pagando de maneira nenhuma. Então, isso levantou um alerta e a senhora começou a passar mal, e fui embora. Depois de um período lá de 2 semanas, eu voltei. Ela estava internada muito bem, porque aquela notícia causou grande surpresa para ela. Eu não sabia que a mesma tinha problema cardíaco. Então, foi uma recordação até hoje. Então, um caso de sucesso, para não ficar muito grande, e um caso aí de tristeza, né? Um caso que não foi legal na minha carreira. Nossa, que triste mesmo, hein? Realmente, às vezes mostrar esses números, né, causa... Olha, né, onde chegou, né? E infelizmente ela acabou passando mal. Mas faz parte, né? Faz parte, eu acho que importante quanto antes você conseguir buscar esses números, buscar profissional para ajudar, né, melhor para estruturar a empresa e para a empresa ser rentável, né? Quanto antes. E, doutor Gestão, você que está sempre, né, em facções, confecções, você recomenda sistema para fazer a gestão? Sim, foi bem você falar. Então, veio a calhar, porque a razão também desse nosso bate-papo, que está sendo muito construtivo, que pena que eu estou vendo sessão de preto, mas enfim, você está me vendo todinho, está me vendo normal, né? Sim, estamos te vendo, Então, beleza. Então, eu vou falar um só, que quando eu conheci você, é claro que existem 2 caminhos do MRP e do RP. O software hoje para confecção, que você pode ver acompanhamento de venda de loja, você pode ter o comercial, industrial, financeiro, a forma da nota fiscal, seja qual for a construção dessa empresa, lucro real presumido ou empresa simples, essas empresas de média para grande, o software que fala a linguagem dessas confecções é o Millennium. Já para as facções que eu atendo muito, cada um no seu lugar, né? Cada um no seu quadrado, como diz o ditado. Quando eu cheguei até você, fiquei muito perplexo, porque um software específico para a facção, alguns estados chamam de oficina de costura, eu não conhecia. Por isso a razão de fazer essa live com você. Então, o SIGSTEP vai atender, claro que já atende muito bem, as facções específicas, né? Porque é um software voltado para a facção de costura. Esse que eu falei da Millennium, ele abrange mais outras áreas que a facção de costura não tem. Então, ele atende desenvolvimento, compra de matéria-prima, estoque, diferentemente do SIGSTEP, que cuida muito das dores dessas facções, dos quais eu falei no meio do caminho para você lá em cima, né? Não controla, não sabe o custo-minuto, não acompanha os resultados da quantidade de peças que a empresa produz, não sabe trabalhar o custo-minuto, o financeiro, tanto na confecção como também nas facções, pega o dinheiro da empresa, não tem um prolabore, uma retirada, aí pega o dinheiro, compra casa, compra carro, o comercial, que normalmente é o proprietário, nada de errado, ele não sabe das facções, por exemplo, não sabe negociar esse preço, essa forma de custo daquele serviço. É um serviço, né? E tudo é tempo, você está negociando o tempo. Tempo vezes a lucratividade que você quer. Então, tanto a confecção como as facções, é imprescindível saber trabalhar comercialmente, negociar isso, né? O comercial das confecções vende mais do que a empresa tem a capacidade de instalar, de produzir. E já as facções que cuidam disso, né? Trazer fornecedores,
não sabe negociar por falta de conhecimento, o tempo, o serviço do que se está ali para fazer, do que está ali para fazer para as confecções. Caindo no planejamento, tanto a facção como as confecções, não tem um planejamento de time correto, né? Então, em resumo, grosso modo, comercial, financeiro e industrial. Financeiro mistura a despesa da empresa com a despesa pessoal, de tirar da empresa, não tem um prolabore, aí você não tem uma apuração de custo, aí não sabe por que não está ganhando dinheiro, por que não está tendo lucratividade. O comercial não sabe negociar das facções, e da confecção vende mais venda de produto do que se pode trabalhar lá na empresa. E o financeiro, aí cabe muito mais para a confecção, não pega todos os custos que é envolvido, mão de obra direta, indireta, CIF, encargos sociais. Então, comercial, financeiro e industrial são os grandes calcanhares de Aquiles para essa empresa. Então, é importante salientar. Então, eu acho que o SIGSTEP, voltado para a facção e oficina, ele vai resolver os problemas que essas facções que eu vejo que precisam ser resolvidos. Já para a confecção, que atende mais quesitos de um PCP, é o Milênio. Certo. Dentro disso que você falou, doutor Gestão, justamente é o que a gente fala. Nosso concorrente, ele é o caderno, é o Excel, e com o nosso sistema a empresa vai ter uma segurança, ele tem uma segurança e tem justamente esses controles que você comentou, né? Do valor da peça, se ela vai ser rentável produzir ou não. Então, doutor Gestão, você falou de algumas dores. Então, dê algumas dicas. Quais dicas que você poderia deixar aqui, doutor Gestão, sobre essas dores que você demonstrou? Algumas dicas. Show de bola, show de bola. Vamos lá. As dicas das dores que eu dei, planejamento, produtividade, custo, eu vou tentar ser mais enxuto profissionalmente falando, comercial, financeiro e industrial. Comercial. Eu preciso saber da minha capacidade que eu posso vender. Eu vou trabalhar com representante, entrega direta, então o comercial precisa saber quem ele vai atender, qual vai ser o público, vai trabalhar com representação, como é que essa empresa quer que o comercial trabalhe. Agora, financeiro, ter realmente a apuração dos custos corretos, principalmente o famoso custo minuto, não deixando de lado de trabalhar o MOD, mão de obra direta, o MOI, como eu falei, mão de obra indireta, direta e indireta, os encargos sociais e saber trabalhar o markup para que você possa ter lucratividade. E o industrial seria realmente entender aquilo que você pode produzir, descobrir a sua capacidade, fazer com que os profissionais tenham prazer de sair de casa para vir trabalhar na sua empresa, e você saber também se eles estão se pagando ou não. Então, financeiro, comercial, industrial, 3 dicas, uma dica de cada item desse, eu acredito que vai ajudar muito o empresário que está aqui assistindo essa live. Legal, legal. Que bom você trazer aí, né, o que você vive aí no dia a dia e também muito do que a gente fala sobre custo minuto, que é essencial e tudo mais. Agora eu vou falar um pouquinho de algo que está deixando aí os empresários brasileiros um pouco surpresos ou, né, com uma sensação assim, de concorrência um pouco maior. O e-commerce dos chineses. O que você tem a dizer sobre o e-commerce dos chineses? Shein, Shopee? Shopee, sim. Eu vivo eu fui gerente da fábrica da Líder 2007, 2009, já falava naquela época lá do avalanche, do avanço do mercado asiático. Na época que foi dito na reunião que ia comprar do asiático, da China, contêineres fechados, e a fábrica ia ser fechado, eu falei, é perigoso, qualidade, prazo, enfim. Depois que eu saí, depois de 2 anos, 2 anos depois, eu tive realmente essa infelicidade de escutar que todos os faccionistas que trabalhavam para lá ficaram sem serviço, e eu sempre falei para eles, você tem que pulverizar,
Não adianta trabalhar só na Livre. Não vai acontecer, não sei se é da sua época, da antiga Mesbla lá, daquela cidade famosa de Minas, que me vem um caso agora. Quem trabalhava para a Mesbla, só para a Mesbla, quebrou, e quebrou bonito. Então, vocês têm que trabalhar no mínimo para 3 clientes. E aconteceu esse problema grave, triste, que faz parte da história do Brasil, não só da indústria têxtil e vestuário. Então, como eles produziam só para a gente, eu sempre falei para eles pulverizar, eu que negociava preço, eu que também alimentava, não deixava nenhuma facção delas sem ter serviço, mas a empresa decidiu fazer isso. Então, 2 anos depois eu soube que a fábrica tinha fechado e esse negócio de importação estava dando muito problema de qualidade e prazo. Atualmente, a gente vê falar desses e-commerce asiáticos, que é o Shein, como você falou, o Shopee, o Alibaba, que é dono do AliExpress. Via de regra, né, em agosto, por exemplo, foi dito, quem comprasse os e-commerce asiáticos, até $50, teria isenção do imposto federal, pagaria o 17% do ICMS. Após esse valor, aí teria 60% do imposto federal. Mas a coisa ainda está tomando outros rumos, né? Algumas secretarias de vários municípios que cuidam da Receita se juntaria com Brasília para discutir sobre isso. Porque a grande preocupação é que muita gente que jurídica está aproveitando o físico, né? Para ter essa liberação da alíquota. A coisa está meio confusa. Se diz até que vão taxar agora. Então, essa isenção de $50, a última vez que eu dei uma estudada, essa isenção parece que vai acabar. Então, não tem nada definido. Eu até gravei um conteúdo do meu canal que parece em março de 2024, falando sobre essa coisa confusa do asiático. Não tem nada contra, mas é muito perigoso. Por exemplo, o Shein, uma facção que eu atendi, ela fazia para os asiáticos, 2 grandes asiáticos do Brás, existem 3, dos quais 2 eu conheci, e o valor que era pago, produto de alta costura, um valor muito baixo do tempo da peça e do custo minuto que se esperava. Então, ela está trabalhando, uma delas de Indaiatuba, trabalha para o Shein, hoje trabalha para o Shein. Olha, é bem satisfatória. Eu não entrei a fundo ainda para ver todos os custos. Comercialmente falando, é muito interessante. O asiático ele não veio para cá para perder, ele veio para ganhar. Existem algumas regrinhas que eles amarram muito, mas ainda é pontos de interrogação para nós brasileiros. Mas, claro, mesmo nessa operação dos e-commerce, eles não veio para brincar e veio também, há que se diga, para poder destruir, se eu posso dizer assim, o mercado brasileiro. Mas é muito prematuro afirmar qualquer coisa agora, se vai continuar a taxação, se não vai, se vai liberar, mas a coisa tá bem parada. Sim, é um desafio realmente, né? Temos que acompanhar aí como vai ficar nessa situação. Mas, doutor Gestão, eu vou fazer uma penúltima pergunta, porque a gente já está no horário, tá? A gente tem ainda aqui mais uns 5 minutinhos. Como que você enxerga 2024 para o mercado da indústria têxtil do vestuário no Brasil? Então, ano passado me perguntaram isso, e eu vou repetir para você o que eu falei lá, que a tendência, a tendência deve continuar. Algumas empresas que faccionava trouxe a sua operação construindo fábricas, tá? Construindo fábricas, porém, todavia, não deixando de trabalhar na facção. Então, tendo menos pessoas nas suas fábricas por causa dos encargos sociais e aumentando o seu leque dos braços das facções de costura, né, das oficinas. E a tendência também dos produtos de moda, das tendências para quem trabalha das 4 estações, a tendência é que cada vez mais se tenha mais velocidade na chegada da matéria-prima e trabalhar com a produção puxada ou empurrada. A tendência é que seja a produção puxada. Mas eu vejo com bons olhos o aumento cada vez mais, já o 2º ano, das facções de costura, muitos empresários investindo
nesse segmento. A preocupação toda mesmo com o governo atual são as taxações alfandegárias para os asiáticos, que de uma certa forma acaba sendo um concorrente. Realmente, 2024 promete aí ser um ano de profissionalização e de crescimento, né? Que bom, que bom. É verdade. Então, doutor Gestão, agora vamos lá para as últimas perguntas, então, que a gente está terminando aqui. Lembrando que essa live ela vai ficar gravada, então, para quem não está conosco aqui ao vivo, vai poder depois assistir lá no... que legal. Mesmo não aparecendo você, vale a pena deixar gravada. Isso. Quais os setores que você considera mais importantes na empresa e como funciona a sua consultoria e como chegar até você? Se você pudesse... Beleza, vamos lá. Nos ajustes finais. Isso. Os grandes problemas que eu vejo, que você me perguntou dos problemas, né, das empresas atuais, né? Os setores mais importantes... Só a primeira pergunta que falhou um pouquinho, não escutei. Não, a consultoria entendi a primeira pergunta que deu uma falhada aqui para mim. Certo. Quais os setores que você considera mais importante em uma empresa? Sim, entendi. Falar sobre sua consultoria, como funciona, para deixar um recado. Entendi. Entendi agora a primeira, a segunda eu já tinha entendido. Então vamos lá. Seja você faccionista, seja você confecção de roupa, que tem uma marca, ou que tem uma loja física, ou que só trabalha com e-commerce, você precisa entender que uma empresa é o triângulo, tá? É o triângulo. Vou tentar fazer aqui a base do triângulo. Financeiro, comercial e industrial. Isso mesmo. Se eles não andarem de forma harmônica, não adianta você se preocupar em produzir bastante se você não tiver a apuração correta dos teus custos, do financeiro, para saber se você realmente está no vermelho, o seu ponto de equilíbrio, o que você está precisando fazer de peças, quantas peças você precisa fazer e quanto você vender para ficar no ponto de equilíbrio. Então, a apuração correta dos teus custos. É fundamental você saber trabalhar o financeiro. O seu fluxo de caixa, como é que está ele? Você tem que saber isso. Não adianta você se iludir que está tendo muito cliente, está produzindo muito, mas às vezes você tem um passivo, né, despesa, maior que o ativo, que é o recebimento. Então, o financeiro. O comercial, eu foquei no meio da live, esse comercial da confecção vai trabalhar com o quê? Com o representante? Vai trabalhar só em loja física, só em e-commerce? Precisa fazer com que esse comercial, de fato, ele trabalhe de forma correta. Montar peça, vai dar para o representante. Quanto tempo que você vai prometer entregar para ele? Esse representante vai ganhar por comissão, resultado alcançado? Então, o comercial vai trabalhar com fast fashion, grande variedade de modelo, vai usar as 4 ações do ano. Como que você vai fazer? O comercial tem isso. Então, eu falei do financeiro, do comercial e também agora do industrial. Não adianta você ter maquinário de última geração, automatizadas, eletrônica, eletrônica semi-automatizada e mecânicas e eletrônicas. E as robotizadas, né? As máquinas aí usa muito em camisaria, em calça jeans. Você precisa saber no seu parque fabril o que você pode produzir. Como é que você vai produzir isso? Você que é faccionista e você que é confecção. É comum para os dois. Que olha minha capacidade. O que eu vou produzir? Como é que eu vou produzir isso? Eu vou trabalhar em qual ferramenta? Eu vou acompanhar os números. Você tem que saber o custo minuto. Você tem que anotar isso. Então, é importante salientar, se você não mede, você não tem como melhorar. Não tem como melhorar. Se eu quero emagrecer, se eu não sei o meu peso hoje. Você tem que medir para você saber os resultados, para ter melhorias. E vejo muito problema nas empresas quando eu vou. Doutor Gestão, minha produção está ruim. Aí eu vou lá, ali apenas um sintoma. A causa é bem diferente. O lote chega incompleto, não tem todos os aviamentos. Na hora do balanceamento, você carga uma máquina, como se fosse uma balança de forma correta. Não tem balanceamento, não tem polivalência, tem muito especialista, aí cada um faz a sua parte. Chega no final do dia, eu tenho um monte de lateral adiantada, muito cós.
Então, é importante você acompanhar esse indústria. Então, aí entra, para quem é faccionista, no meu entender, o MRP, o software da Sigestep, que você vai poder trabalhar o custo-minuto, os resultados dos números, o balanceamento. Já com a empresa maior, eu vou ter os ativos, passivos, eu vou entrar com a nota fiscal, eu tenho loja de fábrica. É importante você saber, aproveitando, me lembrei agora, não poderia deixar de falar, eu vou fazer um evento no dia 28 de dezembro desse ano ainda, às 20 horas. Então, para quem está aqui, vai ter um bônus, vai ter uma condição especial. Você até já fixou aqui, você vai clicar nesse link aqui, que você vai ser direcionado para uma página, e lá vai ter todas as informações, tá bom? O valor agregado que você vai entender, vai ser uma reunião secreta. Reunião secreta que eu vou chamar de os 3 pilares da indústria texto-vestuário: comercial, financeiro e industrial. Você tem que clicar aqui nesse link, vai direcionar uma página, onde você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, para você estar ativo e ter mais contato comigo. Como é que funciona a minha consultoria? Quando é consultoria física, é aquela história. Quando o paciente está com problema, ele vai ter que ir no médico. Ele vai pagar a consulta, vai no médico. Eu vou até a empresa, faço diagnóstico, em média 2 dias, tem a visita técnica que é cobrado, aí tem alimentação, passagem aérea, transporte. Fechando a consultoria, esse valor da visita, ele é abatido, isso mesmo, na hora que for acordar a consultoria. Aí eu vou dar uma olhada como clínico geral em todo o processo industrial da empresa para saber realmente o que está doente que pode ser melhorado. Se é o planejamento, se é um estoque que não é estoque, apuração de custos, se a produtividade está baixa, junto, né? Eu vejo a consultoria igual o médico-paciente. Vou dar medicação, remédio, o paciente tem que fazer aquilo que o médico está pedindo. E o médico vai ajudar o paciente. Se for mentoria online, tem a de 4 sessões, em média de 15 em 15, ou então a mentoria recorrente, que é em média aí de 3 meses. Então, são 2 caminhos que eu posso ajudar quem está aqui, já que você me perguntou, online, 4 sessões a cada 15 dias, uma sessão, ou então recorrente de 3 meses. Ou a consultoria física, que tem o diagnóstico. Mas é importante vocês salientar, não deixe de se inscrever, que você vai ter conteúdos. É uma reunião secreta. Eu não vou divulgar isso em todo quanto é lugar. E você que está aqui na Sigestep é um privilegiado aqui nessa live dessa paixão do confeccionês. Como diz o mineiro, para mim é uma cachaça. Então, é isso aí, então, doutor Gestão. Muito obrigada. Então, você que está aqui nos acompanhando, aproveite essa promoção, acesse o link ali do doutor Gestão e aproveite, então, essa oportunidade. O doutor Gestão tem muito conteúdo lá no blog dele, lá na página dele. Então, eu recomendo você acompanhar e seguir. Então, vamos, então, estar encerrando a nossa live. Doutor Gestão, eu agradeço mais uma vez, tá, por ter aceito o convite. E, né, a gente ter aí se encontrado aí nessa caminhada aí, né, do nosso dia a dia aí nas indústrias aí do vestuário. Então, muito obrigada a todos também que nos assistiram. Tenham uma ótima noite e espero para a nossa última live do ano, no dia 14 de dezembro. Também vai ter uma pessoa muito especial que vai participar da nossa live. Fiquem com Deus e muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, minha amiga Jussiara. Obrigado a todos por dispor do seu tempo estar aqui nessa live. Foi um prazer. A gente vai marcar, já que vai ser a última agora, para ano que vem você fazer uma live lá comigo e ajudar os meus amigos, né, que eu chamo de amigos, aqueles que seguem o Doutor Gestão, com essa ferramenta apaixonante aí da Sigestep, que eu aprovo e assino embaixo. Legal. Muito obrigada. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.